gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre o caderno dos sonhos e no final também eu quero falar sobre alguns sonhos. Então, espero que esse vídeo seja relevante para vocês, espero que esse vídeo ajude para você também lembrar dos seus sonhos ou entender por que você está tendo esses sonhos. E eu acredito que Deus fala com a gente por meio do sonho. Então, é por isso que veio essa vontade, né, de fazer, de compartilhar esse vídeo aqui com vocês. E quero estar mostrando, quero estar contando para vocês um pouco sobre isso, que é esse caderno que eu tenho, né, que eu escrevo os sonhos. E tem sonho do ano passado e tem sonho também deste ano. Mas eu dei uma pausa, eu parei. Não parei de sonhar, mas eu parei de escrever sobre o sonho. Não estava dando importância, mas todos os sonhos que a gente tem é importante, é uma mensagem. E mesmo que seja um sonho ruim, tem uma mensagem também em sonhos ruins. E eu queria falar assim, que é muito bom ter assim um caderno para você estar analisando, pensando. Claro que não, muitas das vezes também, quando eu tenho um sonho, né, e escrevo, a maioria eu não entendo de imediato, mas conforme a gente vai relendo ou também vai orando, e vai também tentando assim raciocinar, nossa, o que será que esse sonho quer falar comigo? E eu já tive sonhos assim que não é tão óbvio, não é assim tão claro. Às vezes tem um outro significado, não é assim ao pé da letra. Às vezes tá querendo dizer outra mensagem, mesmo que a gente possa sonhar, não sei, por exemplo, já sonhei com animal. E aí, um sonho que eu tive com animal não quer dizer que na minha casa tava tendo animal, mas tá simbolizando algo espiritual, pode ser. E aí, conforme se o animal é bom ou não, se tá me atacando ou não, então pode ser assim que tô sofrendo, por exemplo, ameaça de ataque espiritual se eu tô tendo, ou se eu tô sonhando com animais me atacando, por exemplo, né? E são vários fatores também, né? Sonhar com número também pode ter outro significado, porque os números também têm um significado. Então, por exemplo, sonhei no ano passado, aqui foi o primeiro sonho que eu escrevi aqui no meu caderno, vou compartilhar aqui um pouquinho. Então, sonhei no ano passado, em março de 2021, que eu estava adotando uma menina com o meu esposo, um bebê, né? E era menina. Então, já se passou um ano e eu não adotei nenhuma menina, sabe? E eu tive algo parecido também com outros sonhos sobre adoção. E foi com uma prima minha que ela pensava em adotar porque ela não estava tendo, não estava conseguindo engravidar, uma prima minha. E eu sonhei com ela tem pouco tempo. Eu acho que eu não escrevi, mas eu lembro do sonho. Eu sou muito boa de memória, assim, quanto o sonho, né? Porque o sonho chega a me impactar muito, sabe? Os sonhos que eu tenho é como se fossem reais, a maioria, sabe? Só que eu acho que eu não escrevi esse sonho, só que eu lembro que foi bem assim, que tinha adotado uma menina e cheguei a contar isso pra minha prima tava no sonho. E essa prima foi bem, a história dela é isso, que ela não tava conseguindo ter filhos e ela chegou até a tentar, assim, eu soube que ela pensou em adotar, não sei se ela chegou mesmo, né, a fazer esse passo, mas ela tava pensando em adotar. E aí depois, eu lembro que eu orei por ela e tudo. E aí depois ela engravidou, eu acho que ela nem sabe que eu orei por ela, mas eu orei por ela. E aí hoje ela tem uma menina.
E aí eu cheguei a pensar nisso, nossa, será que tem a ver com isso, né? Mas também pode significar outra coisa, uma criança, sabe? Pode ser uma realização, pode ser algo que tá para acontecer, outra coisa, pode simbolizar outra coisa, sabe? Deixa eu ver, assim, outra coisa, assim, que eu tive. Ah, teve um dos meus sonhos favoritos também, que eu tive no ano passado. Tô tentando aqui ver o ano. Se eu não me engano, parece que foi dezembro, não sei. Eu escrevi aqui dezembro, do dia 30 do ano passado, né? Então, eu escrevi nesse papel aqui. Então, por ter esse diferencial, já mostra que o sonho foi importante pra mim. E aí eu vou falar assim um pouco, né, que é um dos meus sonhos favoritos. Que eu sonhei que eu e meu esposo, a gente estava morando num apartamento. E aí a gente estava na parte de cima do apartamento, um apartamento super alto. Só que, e eu até desenhei pra você ver. Quando o sonho me impacta muito e eu gosto, até desenhar eu tenho vontade. Aí aqui, tá vendo? Era mais ou menos assim. E a gente tava nessa parte de cima. Não dá pra... É porque eu tô uma mão, né? Aqui, mas a gente morava nessa parte aqui de cima, esse quadradinho, tá vendo? Não sei se dá pra... Queria tentar ver se focava. Então a gente morava nessa parte aqui de cima. E aí eu sonhei com isso, que era da gente. Deixa eu ver mais o que eu escrevi. Então, eu sonhei que morava em um apartamento pequeno, mas no último andar. E aí eu escrevi assim, fiz amizade com uma mulher latina que tinha filhos. E aí uma criança, eu tava no elevador, e eu vi uma criança no elevador que deu uma chave prata pra mim, né? E eu entrei no apartamento com essa chave e na parte de trás eu tinha mais espaços e quartos que eram rosas, ou seja, o espaço era meu. E aí eu lembro que eu fiquei super alegre, né, de ter entrado nesses espaços rosas. E eu lembro até de quando eu acordei do sonho, né? Eu queria voltar no sonho porque eu queria ver com mais detalhes cada espaço. Mas eu escrevi, graças a Deus, né? Eu escrevi porque eu não consegui ver todos os espaços, que era um canto meu, só meu mesmo, sabe? E aí eu consigo, assim, eu interpreto isso como Deus quer me dar autoridade, e pode ser espaços espirituais, mas também pode ser espaços físicos, né? E eu anotei aqui os espaços, né, que tinha na casa que eram meus. E era um quarto, tinha um quarto com a cama de coração. E aí eu escrevi aqui que eu pensei, né? Imagina, no sonho, eu lembrei dos meus pensamentos no sonho. E aí eu escrevi aqui, eu pensei em dar esse quarto para a mulher latina. Então eu acho que essa mulher estava precisando de algum favor, de alguma coisa, e aí eu ia dar esse quarto para ela. E aí no segundo espaço, tinha um quarto pequeno vazio, com paredes rosas precisando reparar. Então as paredes estavam assim, tipo, descamando, algo assim. E eu até escrevi aqui cura, oração, um tapete, um som, o que eu pensei em colocar nesse espaço. Algo de cura, oração, tapete, um som. Eu escrevi aqui. Então, assim, mas é incrível, porque Deus é Deus dos sonhos, sabe? É Deus que dá os sonhos, é Deus que também quer nos alertar quando, se a gente tem um sonho ruim, é porque Deus está mostrando, a gente precisa orar, a gente precisa batalhar, a gente precisa fazer alguma coisa também, né? Tá acontecendo algo no espiritual. E aí Deus quer que a gente esteja em oração, né? Nos protegendo, nos livrando, né? Ele mostra pra gente não continuar recebendo isso ou continuar recebendo ataques, mas pra gente lutar, pra gente guerrear, pra gente orar por isso, sabe? Mas continuando aqui o sonho, porque tem mais coisa, né? E eu queria
não sei, pra aumentar a fé minha e também a de vocês, sabe? Por isso que eu tô contando aqui um dos sonhos. Então, vi uma prateleira com a cor marrom e era bem escura. E eu escrevi aqui, mas bem bonita. Então, eu acho que era assim, tipo, cor madeira, assim, só com a madeira bem escura. E aí tinha um relógio, eu desenhei aqui até um relógio, porque eu tinha visto no sonho. Porque eu tinha visto o relógio no sonho. Eu desenhei aqui um relógio. Não sei se. Não sei se dá pra ver aqui. Desenhei um relógio. Então é aqui o relógio. Não sei se não tá focando, não sei. Mas continuando, aí eu escrevi, tinha uma sala de TV com uma TV. E aí eu escrevi mais coisa do que aconteceu. Porque é incrível, assim. Meus sonhos são dinâmicos, sabe? É como se não ficam parados, fica em movimento, sabe? Fica coisas acontecendo e eu fico vendo. Então aconteceu mais coisa que assim não vejo muito importante, muito relevante, assim, mas que eu sonhei e que, claro, escrevi. E sabe, essa parte, o menino que me deu a chave para eu ter mais espaço, eu fiquei pensando, nossa, será que é um anjo? Né? Pode, essa criança pode simbolizar uma criança, mas também pode simbolizar um anjo, me dando uma chave, né, dos céus, para me dar autoridade sobre isso, né, sobre espaços, né, quartos ou espaços, ou então conhecimento ou autoridade sobre coisas mesmo, né, espaços no espiritual pode ser também. E por ser a cor rosa, eu vejo como algo feminino, né? Porque a cor rosa, ela é bem voltada para a mulher. Então, se você for olhar meu blog, me chamou muita atenção, assim, a cor da parede por ser rosa. Porque o meu blog, ele é branco com rosa. Não é voltado só para mulher, mas eu senti no coração de fazer essa cor. É uma das cores que eu mais gosto. E fiquei super feliz por isso, né? Desse sonho, é um dos sonhos que eu mais gosto. Mas eu tenho muitos, sabe? Tipo, em torno de mais de 30 sonhos aqui escritos, eu acho. Eu posso até contar aqui. Não, acho que ficaria muito longo. Mas deixa eu ver se tem outro sonho assim interessante. Já falei dois, né? Tô tentando aqui ver se tem algum sonho assim bem interessante ou pra eu terminar o vídeo, né, falando. Esse é bem curtinho, mas eu também gosto. Que eu cheguei a sonhar com uma mulher falando Jesus tem poder. E eu não lembro, não escrevi detalhes, eu só coloquei aqui o que a mulher tinha falado, que Jesus tem poder. E foi em abril do ano passado. E aí eu até escrevi aqui, falando sobre minha interpretação sobre o sonho, né? Ouvi isso e me deu fé. Estava precisando de fé para meu ministério e acreditar 100% completamente que Jesus tem o poder. Eu não. Que Jesus pode me usar. E aí eu fiz uma oração também, escrevi uma oração. Eu vou pausar aqui o vídeo porque eu posso mostrar pra vocês essa parte, sabe? Como eu escrevi aqui. E tá bem organizado, assim. E que isso dê fé pra você também, sabe? Sobre seu ministério, sobre o que você quer fazer, sabe? Sobre seu canal também. Então que isso seja, sabe, para nos dar fé, não é somente para você, mas também para mim, aumenta a minha fé, pensando e lembrando sobre isso. E aí eu queria, deu vontade de mostrar aqui, né, como eu estou vendo. Então eu vou dar pausa agora, viu? E para virar aqui a câmera para
vocês poderem ver. Então, gente, aqui foi o sonho, né? Então eu escrevi, olha como ele foi tão pequenininho. Eu simplesmente coloquei, sonhei com uma mulher me dizendo, Jesus tem poder. E é que eu fui desenhar de vermelho, sabe? Eu gosto assim, né? Quando tenho paciência pra pintar ou desenhar, sabe? Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho circulado, muito palavras-chave, assim, ou palavras importantes pra mim. Aqui, ó, fé, como eu coloquei fé. E aí eu tenho feito isso, uma florzinha, sabe? E aqui foi minha interpretação sobre o sonho. E embaixo eu fui e coloquei uma oração também sobre o sonho. Ficou bem organizado. Não é sempre assim, mas eu achei interessante mostrar esse modelo para vocês aqui. Então, gente, continuando falando sobre isso, não quero deixar o vídeo muito longo, mas queria falar assim bem rapidinho, porque senão vai ficar muito longo, né, o vídeo. Mas o que me deu vontade de falar também é, como eu escrevi aqui, né, que Deus me mostrou por meio do sonho. E é interessante, porque Deus me mostrou que eu tenho o dom de palavras de conhecimento e por meio do sonho, ou seja, por meio do dom, sabe? Mas eu agradeço a Deus por isso, porque eu tinha muita dúvida sobre isso. E me dá paz, porque Deus falou comigo, Deus me mostrou. Porque às vezes gerava dúvida também comigo. Que antes, na minha história é isso. Antes no Brasil ninguém falava nada sobre dom, qual era o meu dom, qual era o meu propósito, qual era a questão de ministério, o que eu poderia fazer na igreja. Nunca falaram, nunca profetizaram para mim sobre isso. E agora que eu estou aqui nos Estados Unidos e aqui eu vejo que tem mais um mover profético, né? Pelo menos na minha vida, tem tido mais do que no Brasil. Claro que teve uma vez, não, teve mais. Teve mais moveres proféticos, assim, que eu me lembro. No Brasil tiveram em torno de dois moveres proféticos, tive 2 profecias no Brasil. Só que nunca falaram assim de forma específica, nunca falaram sobre questão de o que eu vou fazer, qual ministério, coisas assim. Falavam outras coisas, sabe? Como um exemplo, não, eu posso falar até as 3, que é bem rápido. Uma profecia que eu lembro me falou que eu seria coluna para minha família. Outra profecia me falou que eu seria como Moisés para minha família, que foi outra menina, né? Não foi a mesma pessoa, mas foram 2 meninas que me profetizou. E depois foi 10 pessoas orando por mim. E aí uma chegou a profetizar mais falando do meu nome e me frustrou um pouco, porque eu já sabia, sabe? Ela falou, eu vejo muita graça, algo assim. Só que aí, eu já sei, é o significado do meu nome, que é cheio de graça, cheio da graça, né? Que Ana significa isso. Mas, enfim, eu fiquei só ouvindo, né? Só que no Brasil ninguém nunca tinha falado pra mim sobre isso. Agora, aqui nos Estados Unidos, né? Eu já tinha no Brasil tido esse sonho, que eu cheguei a falar em outro canal que eu tenho quando eu era solteira, né? E aí eu marquei nesse canal que agora que eu tô casada, aí meu sobrenome do meu esposo. Então, mas eu marquei o canal que eu fiz, sabe? O vídeo que eu fiz no meu canal quando eu tava solteira. E aí foi super interessante porque Deus tinha me mostrado por meio do sonho, né? Palavras de conhecimento. E aí eu lembro que eu vi
com as letras estava de cor de ouro, sabe? Ou iluminada, mas uma cor assim viva, sabe? Parecia luz, assim. E eu vi Jesus, só que na hora, quando eu vi Jesus, depois eu vi assim, em mim, sabe? Em volta de mim, é tipo as letras assim, bem grandes e bem grandes. E eu vi palavras de conhecimento. E aí vi mais coisa também, mas falando sobre o meu dom, porque no mesmo dia que eu orei, dormi e no mesmo dia Deus vai me mostrar o dom, sabe? E engraçado porque eu não tava com essa, assim, eu pensava que eu iria ter que orar mais, assim, na minha cabeça eu pensei assim, tá, orei e tal, mas eu vou ter que orar mais para Deus me mostrar. Só que no mesmo dia que eu sonhei, Deus foi pá, e me mostrou, sabe? Eu não tava com muita fé. Mas graças a Deus eu orei e a oração é a chave para Deus nos mostrar mais coisas, sabe? Se Deus já te mostrou, é orando que Deus mostra mais. E se você não sabe, se você não sabe qual é o seu dom, se você ainda tá assim na dúvida, o que Deus quer para você, ora, sabe? Vai orando, porque Deus vai mostrar. Deus quer mostrar pra gente, né? E sobre. E aí foi interessante porque outras pessoas depois, né, falaram sobre isso. Eu lembro assim. Eu só me lembro de uma pessoa, mas foi super rápido, assim, um cara que foi na igreja e ele tava na frente, e aí eu tava, assim, tipo, na frente, mas com várias pessoas, não era uma fila, era. Tava assim, só as pessoas na frente no altar, e aí ele tava começando a orar assim, sabe? Eu ia ser praticamente a penúltima pessoa por aí. Eu não era nem a do meio e nem a da frente, sabe? E aí ele falou a mesma coisa sobre sonhos, só que ele falou tudo em inglês, mas que eu me lembre. E assim, só que eu já sabia, então pelo menos assim, confirmou. Mas depois que eu recebi outras profecias, não falava sobre isso, sabe? Não falava sobre o meu dom que Deus me mostrou. Só que, assim, eu ainda, eu ainda preciso aprimorar, eu ainda, assim, não estou toda hora agindo no meu dom ou 100% como Deus quer, sabe? Claro que todos os dias eu tenho sonhado, então só nisso eu já vejo assim, nossa, Deus tá me dando, mesmo que tem dias que não tô orando, ou tem dias que eu não leio a Bíblia, então ainda assim Deus continua assim, meu dom tá aberto, sabe? Os sonhos estão abertos, então é, esse é um é, é um sinal, é um dos sinais da fidelidade de Deus para comigo, e eu vejo por meio do meu dom que ele tá sendo fiel, ele tá trabalhando todos os dias, ele tá assim, me mostrando todos os dias, e por meio dos sonhos, sabe? Ele tá falando comigo. Então, eu que tenho que ajeitar melhor e tudo, continuar, né? Escrevendo sonhos e orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, buscar a Deus todos os dias. Mas eu tô super feliz por isso, né? Que eu posso falar esse testemunho, eu posso dizer sobre isso. E, claro, eu quero poder ajudar outras pessoas que querem saber o que Deus quer, o que Deus tem para as nossas vidas. E é isso que eu sei que tem muitas pessoas que querem, só que muitas das vezes eu me sinto assim, despreparada para poder ajudar
as pessoas que querem saber, né, que querem uma profecia específica para falar sobre ministério, ou então sobre o que Deus quer fazer na vida dela ou dele, né? Mas qual a identidade também, qual o propósito, muitas pessoas querem saber. E eu quero, assim, tá mais refinada, mais aprimorada sobre isso. Só que eu já vejo assim, nossa, eu tenho que entregar, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que dizer sobre esse testemunho. Aqui, por exemplo, de novo, né? Se você já viu o vídeo que eu tô falando, né? Que eu cheguei a contar sobre. Eu escrevi meu sonho com Jesus, mas é nesse sonho que eu tive a revelação do meu dom. E, sabe, foi incrível, porque hoje me dá tanta paz, porque eu não fico mais atordoada para saber sobre o que Deus quer fazer comigo, ou com dúvida, será que Deus quer fazer tanta coisa comigo, né? Porque, assim, tem horas que não bate, ou então tem horas que teve profecias mesmo que não falaram do meu dom, falaram de outros dons. E aí, sabe, eu fico meio assim, nossa, por que não falou sobre o que Deus tinha falado comigo pessoalmente, sabe? Mas vem paz pra mim porque eu não fico assim, pensando, será que eu tive, será que é isso mesmo? Assim, eu não fico com dúvida, sabe? E toda vez que eu tenho um sonho, que eu tô tendo sonho praticamente todo dia, então toda vez que eu tenho um sonho, é praticamente pra mim uma confirmação. Não, tô no caminho certo, é isso mesmo. Eu que tenho que ajeitar certas coisas, né? Pra Deus tá me dando mais, pra Deus tá me revelando mais coisa, pra Deus tá me entregando mais, sabe? E eu já tive também visões, só que eu tenho mais sonho do que visão, né? Só que quanto mais eu estiver preparada, mais Deus vai me dar mais visão também, sabe? E entre outras coisas também que, falando do dom, né? De palavras de conhecimento, outra coisa que tem nesse dom é a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que Jesus ouvia pensamentos. Então isso também tem a ver com o dom de palavra de conhecimento. Eu não tinha falado em nenhum vídeo sobre isso, mas veio isso. Eu já tinha esse entendimento, só que eu nunca fiz vídeo sobre isso. E entre outras coisas também, né? Mas como esse vídeo é sobre o caderno, né? Então o caderno é para isso, para estar lembrando, é para nos ajudar também, porque na hora que a gente sonha, depois acorda e vai fazer outras coisas, a gente acaba esquecendo dos detalhes. Cada detalhe também pode ser importante, pode ter um significado, ou lá na frente pode ser importante pra gente, pode ser importante também para o nosso futuro. E aí, se a gente simplesmente deixa passar os detalhes ou deixa passar assim, de escrever na hora, também pode acontecer isso. Mas é isso, gente. Tem, tem muitos sonhos mesmo que eu tenho que estar lendo de novo, sabe? Ou então, por exemplo, esses 2 dias que passaram, os 2 sonhos que eu tive nesses 2 dias anteriores, né, recentes, teve semelhanças no sonho. E aí eu fiquei pensando, nossa, então isso deve ser importante porque no segundo dia eu tive a mesma coisa, sonhei a mesma coisa, algo bem parecido com outro sonho e pode ser o mesmo significado. E quem teve isso, por exemplo, foi José, interpretou o sonho de Faraó. E eram 2 sonhos diferentes, só que tinham o mesmo significado. E era um sonho profético. E uma coisa sobre esse sonho profético, né? É que a gente tem que se atentar a sonho profético, a gente tem que anotar mesmo, porque vai acontecer.
Só que aí a gente tem que saber, né? Se o sonho é profético, se é sonho de revelação, se é um sonho de alerta, se é ataque, né? Se é um sonho que Deus está mostrando que a gente está sofrendo ataque e tudo. A gente tem que identificar né, assim, o significado. Mas tem horas assim, por exemplo, muitos sonhos eu não sei identificar de imediato, então eu simplesmente não coloco o tipo do sonho, eu deixo ali e aí eu leio de novo o sonho, vou orando até. E às vezes vem depois, sabe? Depois de dias, às vezes um mês, até um ano pode acontecer de a interpretação vir depois. Mas, assim, eu não fico atordoada quanto à interpretação, simplesmente porque acabo confiando, assim, né? Acalmo meu coração em Deus. E também, assim, por eu estar recebendo toda hora sonho, todos os dias eu recebo sonho. Então, assim, é como acabo não dando muita importância sobre, assim, a questão dos tipos, mas eu tenho que voltar a escrever e tudo. É algo assim, tipo, eu já tô até acostumada, sabe, de tanto estar sonhando. Ah, eu já vou sonhar amanhã mesmo, então não vou escrever. Amanhã eu escrevo o sonho, sabe? É mais ou menos isso, porque já é algo natural, assim, pra mim. Só que eu tenho que estar escrevendo, sabe? E claro que tem vezes que eu esqueço, não lembro do sonho. Tem horas que parece que eu sonhei tudo preto, porque eu não lembro. Mas é isso, eu vejo que mais importante é a oração, sabe? Assim, ou até pra gente ter o entendimento do sonho, ou pra gente receber sonhos de Deus, é por meio da oração, não tem por onde fugir, sabe? Eu tenho que, assim, eu oro todos os dias, mas claro, eu tenho que orar de forma específica, sabe? A gente tem que orar de forma específica para ter sonhos de Deus, ou pra gente ter entendimento sobre o que a gente tem que fazer. Às vezes Deus tá pedindo pra gente orar mesmo por proteção. Então, no sonho, Deus pode estar mostrando isso. Não, a gente tem que orar por proteção, a gente tá tendo ataque, não tá vendo, não tá sabendo. E aí, isso é algo bom, sabe? Tem um sonho de revelação, Deus tá revelando o que tá acontecendo no espiritual, a gente não tá vendo. É muito bom. Então, Deus pode tá querendo levar a gente pra isso, não. Ora por proteção, entendeu? Ou então mostrar algo da família, não sei, pode estar mostrando algo que tá passando espiritualmente com a família. E aí é pra isso, é pra gente orar por proteção pela família, ou algo que a gente precisa fazer e não está fazendo, e por aí vai, sabe? Então, eu, como é que se fala? 2 dias atrás, foi 2 dias atrás, foi interessante que do sonho que eu tive, nossa, vai ficar grande esse vídeo, eu não queria. Mas só pra terminar, falando do sonho que eu tive 2 dias atrás, né? Que eu sonhei que ia receber um tablet rosa escuro. Não era um tablet, não, era um laptop. Eu sonhei que ia ganhar um laptop rosa escuro de alguém da minha família. E aí eu deixei pra lá, eu pensei assim, nossa, mas hoje e só que bem no dia eu já tava ansiosa no meu coração porque eu ia receber um tablet, sabe, do meu esposo, só que era rosa claro e tudo. E assim, é interessante porque tinha a ver com o que ia acontecer comigo, né? Parecia, né, com o que eu ia receber, com a realidade, né? Só que não era totalmente igual, sabe? Mas é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Eu tenho muitos outros sonhos que, se vocês quiserem, né, é só escrever, deixar nos comentários que eu posso estar contando mais sonhos.
E eu gosto de estar falando sobre isso. A gente pode também ter uma troca, sabe? Você pode também falar dos seus sonhos. E quem sabe, futuramente, né? Eu posso estar aqui tentando interpretar os sonhos de vocês. E é isso. Espero que esse vídeo te ajude. Espero que te motive também para ter um caderno de sonhos. É muito bom para a gente estar organizando isso, né? Deus é Deus de ordem. E a gente também, né, organizar para isso fica até melhor, para a gente ter entendimento, para a gente ter conhecimento, para a gente saber o que Deus quer para nossa vida, o que Deus quer falar conosco, né? Porque Deus fala por meio dos sonhos. E é muito bom, sabe? Eu adoro, e principalmente quando tem uns sonhos assim que são bons, sabe? Que alegra meu coração, que é algo assim que eu vejo, nossa, Deus quer me dar tudo isso mesmo, sabe? Claro que todo mundo fala, né? Todo mundo fala que der com Deus maiúsculo, mas diante das dificuldades, diante das lutas, tem horas que isso é normal, sabe? Tem horas que desfalece a nossa fé porque a gente não tá vendo as coisas. Mas o que eu tenho aprendido aqui nos Estados Unidos e pelos programas que eu conheci, programas cristãos aqui nos Estados Unidos, é que a gente tem que começar a caminhar não no natural, mas no sobrenatural. E aí no sobrenatural é isso, é milagre, é cura, é Deus abrindo portas que parece que nunca iria ser abertas ou que parece impossível. Só que é isso, para Deus nada é impossível. E aí eu falar para você sobre um sonho, por exemplo, que eu disse aqui de apartamento, sabe? E o apartamento era um apartamento luxuoso, era um apartamento assim que a gente não. O apartamento que eu tô aqui é super simples, sabe? E aí, sonhar com coisas assim, eu nunca, imagino, eu nunca almejei algo grande. E aí, sonhar com algo que era meu, que eu já tinha e que Deus iria me dar muito mais, sabe? É algo assim que, nossa, isso é algo que dá vontade de chorar, assim, de, poxa, e também de pedir perdão para Deus também, porque com a forma que eu estava pensando, parecia que Deus era um Deus pequeno, com a forma que eu estava pensando, e parecia que eu não tinha fé. Só que aí o sonho me trouxe uma fé tão grande e mostrou que não, Deus é um Deus com D maiúsculo mesmo. Deus é pai e não padrasto, que minha mãe sempre falava pra mim. E aí eu pude ver nesse sonho, sabe, que, nossa, Deus tem tudo isso mesmo pra mim, sabe? E pelo sonho, graças a Deus pelo sonho que eu tive, porque sim, Deus tem coisas grandes, não somente pra mim, mas pra você também. E era isso que eu queria falar, e falei até muito mais do que eu queria. Só que tô feliz por esse vídeo. Espero que vocês gostem, espero que edifiquem a vida de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.